Na década de 1920, o rei Dom Manuel II e a rainha Augusta fugiram para a Inglaterra após o assassinato do seu pai e do irmão mais velho. O rei comprou uma grande casa de campo chamada Fulwell Park, numa das extremidades de Staines Road, e que se estendia até ao Hospital Bridge Road. Manuel Maria Filipe Carlos Amélio Luís Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis Eugênio de Bragança Orleães Saboia e Saxe-Coburgo-Gotha nasceu em Lisboa a 15 de novembro de 1889 no Palácio de Belém. O segundo filho do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia tinha como irmão o príncipe herdeiro Luís Filipe. O seu pai tinha subido ao trono apenas há 2 meses quando ele nasceu. O nascimento do príncipe Manuel foi marcado por outro. Nesse mesmo dia, o Brasil proclamava a sua república. Dom Pedro II partia para Portugal e era o fim do Império no Brasil. O Portugal do século XIX inicia com dificuldades em industrialização, mantendo-se um país maioritariamente rural. Os portugueses viviam em 2 mundos muito diferentes. Um dos mundos era o das pequenas comunidades rurais, onde vivia a maior parte da população, no norte e no sul. E era uma população que não tinha visto o seu modo de vida excessivamente afetado durante o século XIX. Portanto, viveria praticamente da mesma maneira em 89 como teria vivido em 1809, digamos assim, embora talvez de uma maneira mais próspera e com mais contactos. Tinha-se estabelecido uma rede de caminhos de ferro, havia uma rede de telégrafos, portanto o país estava mais integrado, mas não tinha havido uma revolução tão grande como aquela que vai haver, por exemplo, ao longo do século XX. O acentuado contraste social fazia coexistir os camponeses analfabetos com uma elite cosmopolita de sofisticados e ilustrados cavalheiros que se concentravam nas cidades do Porto e de Lisboa. Portanto, isto é, temos simultaneamente um camponês analfabeto, digamos que em Trás-os-Montes, que vai à missa, como foram os seus avós, que cultiva o campo, como cultiva os seus avós, que tem muitos filhos, como tiveram os seus avós, e temos, por outro lado, Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, dos mais sofisticados, dos mais ilustrados, dos mais ousados e cosmopolitas escritores da Europa. Coexistem no mesmo tempo e no mesmo país. Era assim que viviam os portugueses. Isto é, depende de onde é que estavam e quem é que eram e de que classe é que vinham, etc. Se internamente a situação social era caracterizada por estas assimetrias, as relações externas, sobretudo com a Inglaterra por causa do ultimato, iriam fazer crescer a contestação republicana. Por outro lado, Dom Carlos apoiou decididamente João Franco na sua experiência de modernização do país, que recolhia o apoio de figuras tão diversas como Ramalho Ortigão e Fialho de Almeida entre os intelectuais, de Alfredo da Silva, o maior industrial português, e dos militares de África como o Paiva Coceiro. É neste ambiente político e social que o jovem Príncipe Manuel, Duque de Beja, inicia a sua preparação para um futuro como segunda figura da sucessão. Foi uma educação em casa, com professores, dos muito bem escolhidos, generalista, e que tanto versou nas ciências como na parte de letras e cultura geral. Creio que foi mais virada para a cultura geral. Não era uma educação técnica no sentido de ser preparado para rei, como tinha acontecido com o irmão, o príncipe Dom Luís Filipe, que curiosamente tinha feito uma grande viagem por todo o Império Português. Foi a primeira vez que um príncipe português visitou o Império todo. Uma Europa em mudança acelerada obrigava a que a educação da realeza europeia passasse pela aquisição de conhecimentos que lhe proporcionassem capacidade de adaptação à idade moderna. Os 2 príncipes reais portugueses efetuam várias viagens durante a sua formação. Uma delas foi ao Egito, onde tiveram contacto com uma das culturas da antiguidade. Tal como seu pai, a vontade de representar o que viam ficava registado na nova tecnologia surgida no final do século em que tinham nascido, a fotografia. Esta foto foi tirada pelo jovem príncipe Manuel no velódromo do Campo Grande. A legenda escrita pela sua mão
deixava perceber a emoção que a velocidade das motos lhe causaram. Aos 12 anos, Manuel, duque de Beja, começou a ser acompanhado pelo preceptor de seu irmão, Franz Querhaus. Iniciou as aulas de História, Geometria, Línguas e Literatura Francesa, Alemã e Latina. Era um aluno regular, com maior gosto para umas disciplinas do que outras. A vida do jovem infante corria sem grandes precalços. Nos tempos livres, praticava equitação, esgrima, remo, ténis e jardinagem. Porém, a sua grande paixão era a música. Adorava tocar piano, era apreciador de Beethoven e de Wagner. Em junho de 1907, Manuel concluiu a formação liceal e fica em condições de iniciar os estudos na conceituada Escola Naval. Por enquanto, as águas onde aprende a navegar não fazem adivinhar as vagas tumultuosas que se aproximam e que lhe irão alterar o rumo. O governo de João Franco, sem dúvida, que é uma iniciativa do Dom Carlos que irrita profundamente a restante classe política, que se sentiu, digamos, que afrontada pelo rei, porque o rei dá a entender que só confia no João Franco para governar como ele acha que o país precisava de ser governado, e toda a outra classe política, que tinham também governado com o rei em anos anteriores, se sentiu irritadíssima, e sobretudo quando percebeu que o rei ia deixar o João Franco formar um partido e continuar no poder durante alguns anos. A nível interno, a crise dos velhos partidos vai ser combatida com a nomeação de João Franco para chefe do governo e com o seu sucesso na transparência das contas públicas, nomeadamente no caso de os adiantamentos à Casa Real e da nomeação para cargos públicos. Externamente, as correntes revolucionárias inspiradas em Bakunin e em Marx tentam pôr em causa a estabilidade dos regimes, atentando frequentemente contra a vida dos seus mais altos representantes. O grande escritor Albert Camus escreveu uma obra intitulada O Homem Revoltado, em que faz uma lista dos revolucionários franceses, russos e de outras nacionalidades desse período do fim do século XIX, inícios do século XX, em que ele mostra como é que o culto da violência, o culto da ação direta e da propaganda pelo facto foi a arma escolhida por esses grupos radicais para se afirmarem politicamente. Estamos a falar de sociedades de há um século atrás, muito mais hierarquizadas e com escassos elementos democráticos, em que se entendia que a melhor forma de abalar a sociedade era atingir o seu topo, o seu cume, o chefe de Estado, fosse ele, aliás, rei ou presidente da República ou imperador. Afonso XIII, proclamado rei na altura do seu nascimento, assumiu a chefia do Estado espanhol quando tinha 16 anos de idade. O seu reinado foi marcado pela queda do Império Colonial Espanhol e por levantamentos populares que levaram à ditadura de Miguel Primo Rivera. A 31 de maio de 1906, Afonso XIII casou com Vitória Eugénia de Battenberg, uma princesa neta da Rainha Vitória. O cortejo real seguia pela estreita e movimentada calha maior quando, subitamente, de um terceiro andar, um ramo de flores armadilhado com uma bomba foi lançado. Bem, o atentado contra Afonso XIII foi muito sangrento. Houve 23 mortes e quase 100 feridos. Porém, os reis não foram atingidos nesse sentido, não teve um efeito direto. Bem, é um crime de terrorismo, é um crime de mais do que um terrorismo normal, é um crime que, de algum modo, é um terrorismo que atinge a pátria toda e que marca, portanto, o povo inteiro fica marcado por essa violência, não é? Por curiosidade, o príncipe real Dom Luís Filipe estava presente na calha maior, seguia